Olá, minha gente. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus, né? E aqui no Salmo 137, o Senhor me chamou a atenção para esta mensagem, né? Saudades da pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cânticos do de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Então, eu estava aqui meditando, né? Esse salmo se refere ao cativeiro do povo hebreu, do povo de Israel. Eles viviam em uma pátria, em um país tão bom que Deus os havia dado. Tinha de tudo, tinha uma vida tranquila, abençoada. De nada lhes sentiam falta, porque Deus supria eles tudo, de tudo. E eu fiquei aqui pensando, né? Eles só enxergaram aquilo que era bom quando estavam no ruim. Enquanto estavam lá naquela terra maravilhosa e Deus mandava pregar a palavra dele, né? Exortá-los a andar nos caminhos dele, a fazer a vontade do Senhor ali. Era um povo que foi escolhido para servir a Deus, para ser um exemplo de pessoas diante das demais nações, né? Para levar, divulgar Deus, pregar Deus, né? O Deus vivo às nações, para tirarem as nações das trevas, trazê-los a Deus. Mas eles nunca faziam direito o que Deus falava. Eles sempre queriam fazer tudo de errado que as outras nações faziam. Até que Deus falou tantos anos, e o único recurso que Deus teve foi o quê? Foi entregá-los, permiti-los, o inimigo entrar e levar toda a cidade cativa, todo o país, né? O rei de Babilônia entrou em Jerusalém, saqueou a cidade, destruiu tudo e mataram muitos e levaram muitos cativos. E ali, aonde eles falam, às margens dos rios da Babilônia, eles estavam ali a lamentar, lembrando de Sião, lembrando lá de Jerusalém, naquele tempo que eles eram tão felizes e não davam valor. Eles eram tão felizes e não agradeciam a Deus por nada. Era tão feliz, não queria saber de fazer nada para que Deus mandava eles fazer. E agora eles estavam ali no cativeiro, a milhões de distância, milhares de distância de Israel, cativos, sob o domínio do rei maligno de Babilônia. E mesmo ali, eles ficavam lembrando de Sião, chorando e lembrando de Sião, lembrando da terra deles. Eu posso sentir a tristeza daquele povo, porque eles falam assim: nos salgueiros que lá havia, em Babilônia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um dos cânticos de Sião. Então, eles estavam lá no cativeiro, mas eles estavam tão tristes que nem cantar eles cantavam. Eles penduravam as harpas deles, não tocavam, não cantavam, só vivia naquela tristeza. E o povo ali ainda queria ouvir os cânticos deles, de Sião, mas eles não tinham mais ânimo para cantar, não tinha mais desejo, porque devido à situação que eles estavam vivendo. Aí eu fiquei me perguntando, né? Hoje eles falavam assim: que saudades da pátria. Quantos de nós hoje não estamos com saudade, né?
da situação que a gente vivia antes dessa crise, antes da pandemia, antes dessa praga chegar, né? Nós tínhamos uma vida o quê? Livres, livres das máscaras, livres dessa enfermidade, né? Ficar contaminando os outros, desse vírus. Nós éramos livres, muitos éramos livres. Tem gente que, muitos já estão com saudade daquele tempo antes da pandemia, né? Que podia sair livremente, podia sair no domingo, podia sair na segunda, todo dia, ir para os seus lugares de lazeres, e irem para a igreja sem restrições, enfim, fazer o que quisesse fazer, né? E muitas vezes nós também fomos alertados, vamos buscar Deus, vamos à igreja, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Porque isso aí desagrada ao Senhor. Muitos, desde os grandes até os pequenininhos, né? Sempre Deus estava mandando alguém a falar: faça isso, faça aquilo outro, né? Com amor, com carinho, para que as coisas fossem bem, andassem bem. E ninguém ouviu. Até que veio sobre a humanidade esta pandemia, esta peste maligna que já faz algum tempo, e nós nos sentimos no cativeiro. Lá no cativeiro de Israel, muitas pessoas no cativeiro se converteram, buscaram a Deus, voltaram para a presença de Deus, mas muitos se sucumbiram, muitos se perderam, muitos não quiseram voltar, preferiu viver no cativeiro sem Deus. E hoje eu falo, mesmo nessa situação de cativeiro, de praga, de peste que nós estamos vivendo, nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que cantar os cânticos de Sião, sim, para nos alegrarmos em meio à tristeza, em meio a tanta luta que nós estamos vivendo. Nós não podemos de pendurar as nossas harpas, nós temos que tocar, sim. Nós temos que tocar para os opressores, aquelas pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus, que não teve um encontro com Deus, que muita gente conhece, mas não teve ainda um encontro com Deus. Então nós temos que tirar nossas harpas dos salgueiros, nós temos que voltar a tocar para o Senhor, nós temos que voltar a cantar, voltar a orar, voltar a ir para o monte, nós temos que voltar a fazer as coisas que nós não fazíamos antes. Lógico que hoje nós vamos fazer com certas restrições por causa da situação, mas nós não vamos nos dobrar diante desse cativeiro. Nós vamos buscar o Senhor, mesmo no cativeiro, mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, nós vamos converter de novo ao Senhor, nós vamos buscá-lo em espírito e em verdade, e vamos cantar assim o cântico do Senhor na terra do cativeiro. Nós vamos cantar para os opressores, nós vamos cantar para que as pessoas opressoras ouçam também, se convertam, nós vamos cantar para que os inimigos, Deus trabalhe no coração deles e eles vejam a boa face do Senhor, para que eles ouçam a palavra do Senhor e se convertam. Não se dobre diante desse cativeiro. Não se dobre diante dessa circunstância que estamos vivendo agora. Mesmo no cativeiro, mesmo nessa situação, nós não vamos deixar de falar do amor do nosso Deus, do amor do Senhor Jesus, até que Ele venha e quebre esse cativeiro da vida de todos nós. Não sei de que maneira Ele vai fazer, mas eu sei que Ele faz. Não sei qual o tempo dele que Ele vai fazer isso, mas Ele sabe. O importante é que nós, que eu, você, nós, venhamos estar o quê? Com nossas vidas a cada dia nas mãos dEle. Venhamos o quê? Dividir a nossa... o nosso tempo, né, com as pessoas que ainda não conhecem, para que elas venham conhecer, para que elas venham ter paz, para que elas venham ter esperança, que a esperança delas venha renascer nesse cativeiro. Deus não quer que nós paremos de sonhar no cativeiro, mas Ele quer que nós venhamos saber, que nós venhamos entender que só Ele pode realizar os nossos sonhos nesse cativeiro. Então, queridos e queridas, o Senhor
quer nos tirar desse cativeiro, mas vamos clamar, vamos buscar e vamos sempre cantar um cântico de Sião no meio do cativeiro, um cântico louvando ao nosso Deus em meio à tribulação, em meio a essa situação. Deus continue abençoando você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Olá, minha gente. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus, né? E aqui no Salmo 137, o Senhor me chamou a atenção para esta mensagem, né? Saudades da pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cânticos do de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha?